pessoal. Aqui é a equipe dos Três Velhos Nerds para mais uma edição especial do Bate-Boca Nerd. O Bate-Boca Nerd especial. Dessa vez nós vamos falar sobre o filme que está movimentando todo mundo da cultura pop. O novo filme do Homem-Aranha, Homem-Aranha Sem Volta para Casa. O terceiro fechando a trilogia estrelada pelo Tom Holland. E fique claro, vamos falar logo. Aqui tem spoiler. A gente já fez texto sem spoiler, já fez vídeo de apresentação sem spoiler. Agora o spoiler vai comer solto. Se você não viu ainda e não quer saber novidades, vá ver o filme, depois você volta para ver o que a gente achou aqui. Mas vamos lá. Agora, se você está aqui e vai continuar assistindo, nós somos os Três Velhos Nerds e aqui estão presentes duas pessoas que viram o filme e duas outras que têm algumas opiniões formadas, gente que não viu nada, para poder acrescentar mais pimenta ao debate. Eu sou o Carlos Vinícius Marins. E aqui comigo está Ronald Lima. Opa, estamos aqui. Alexandre César. Prazer. E Léo Pinheiro. Fala, pessoal. Alô, todo mundo. Bom, eu vou dar o pontapé inicial. Primeiro, eu sou um dos que viu o filme. E eu gostei muito dele. Muito. É um filme que traz várias coisas que todo mundo estava torcendo que fosse acontecer, coisas que tinham aventado os rumores falando nas redes sociais, falando em tudo quanto é lugar, várias coisas que foram soltas, que vazaram na imprensa, e acabou que o filme correspondeu tudo, quase tudo que o pessoal falou. Tudo aconteceu de fato, o que deixou todo mundo satisfeito, né? Ou pelo menos boa parte do público. Eu sou um deles. Eu gostei das novidades todas que eles acrescentaram, que não foram surpresas. Foi sensacional a presença dos três Homem-Aranhas, e foi sensacional a presença de todos os vilões, a presença de um convidado especial, que é o advogado do nosso amigo Teioso, que prova que ele realmente vem, de fato, para o universo Marvel, que é o nosso querido Matt Murdock, com o mesmo ator que interpretou ele no seriado da Netflix, que é ótimo, todo mundo gostou. Olha só. Pois é. E aí, Alexandre César, o que você achou? Ele é o outro que viu o filme. Bom, o que eu gostei justamente foi que, ao longo dessa trilogia, a gente ainda não via o Peter Parker se tornar aquele Homem-Aranha raiz, um cara ferrado mesmo na vida, mas que, apesar de tudo, luta para passar algo de positivo para as pessoas, entendeu? Porque é aquela coisa, porque o universo cinematográfico Marvel é essencialmente um universo de classe média. De certa forma, o Homem-Aranha seria meio a figura destoante desse grupo, porque normalmente é sempre pessoas de classe média, ricas, por aí vai. O Homem-Aranha sempre foi um ponto fora da curva nisso aí. Ele era, digamos assim, o mais remediado assim, do grupo, mas digamos, não era tão ferrado como, por exemplo, no time da Sony Pictures. Concorda comigo? Eu concordo. E é interessante isso, sim, você tocou num ponto importante. O Homem-Aranha é mesmo fora da curva. E, de certa forma, foi isso que fez com que ele se tornasse o personagem mais popular. Porque ele era muito povão, era aquele cara que sempre tinha que contar as moedinhas no fim do mês, pagar o aluguel. A tia que ficava doente, ele tinha que se virar para conseguir o remédio, para conseguir espaço no hospital para a tia dele poder fazer exame. Ele mesmo ficava doente e tinha que se virar para ser Homem-Aranha quando estava morrendo de dor, de resfriado. De tudo. Ele que tinha que costurar o uniforme dele. Tudo isso era importante. E realmente nada... Fala, pode falar. Não existe coisa mais humana no Homem-Aranha do que ele ficar com gripe. Então, que sim, é a identificação das pessoas com ele. Cara, é verdade. O resfriado que te deixou assim no prego. É isso. Lá no começo, como eu comecei a ler quadrinhos, era isso que me atraía no Homem-Aranha. Essa coisa humana que você tinha das histórias, entendeu? Isso, para mim, era sensacional. E, realmente, os filmes do Tom Holland estavam indo em uma outra direção. E para mim, a grata surpresa, tá? Vocês falarem que está mudando de rumo, o que é legal. E aí, eu hoje estava pensando isso, né? Realmente, no final da trilogia, o Homecoming, né? O Homem-Aranha realmente voltou para casa, né? Me parece isso. Ele realmente, a trilogia das casas, realmente o Homem-Aranha está voltando para casa, né? Ele está sendo... porque, na realidade, o Homem-Aranha do Tom Holland, em termos estruturais, eles são adolescentes e tudo mais, é correta, mas o ambiente à volta dele não fazia ele ser aquele Homem-Aranha do Stan Lee e Steve Ditko, entendeu? Não era exatamente pela composição do Tom Holland, era pelo ambiente à volta dele. Sim, sim.
ele tinha mais suporte. Muito suporte. Era mesmo de classe operária. Na realidade, eu acho que isso tem muito a ver com a forma como ele acabou entrando no universo Marvel cinematográfico, né? Porque nos quadrinhos, o Homem-Aranha, durante muito tempo, mas muito tempo mesmo, ele era um vigilante solitário. Ele era um amigão da vizinhança. Ele era só o cara que trabalhava lá no bairro do Queens, em Nova York, que era onde ele morava, sabe? Com aquelas casinhas pequenininhas, baixas, entendeu? Não tinha esse envolvimento com o universo, com as grandes mega sagas que aconteciam. Ele sempre foi um cara, um ponto fora da curva nesse grupo. Isso. Ele acabava entrando mais pelo fato de que ele era muito popular. Então, de vez em quando, ele fazia encontros. Tem até um título da Marvel, que era só ele se encontrando com os outros heróis da Marvel. Todas as histórias eram... O que era muito curioso, alguém como ele, que era só um herói lá do interior do Queens, ter esse destaque todo. Esse destaque acontecia porque ele era um personagem muito popular. Mas ele nunca se enquadrou. E tanto que ele demorou nos quadrinhos muito tempo até ele fazer parte dos Vingadores. Só que no universo cinematográfico foi o contrário. Ele já chegou para entrar nos Vingadores. Isso. De cara, ele mal apareceu, ele mal tinha começado a agir como herói, e chega o Tony Stark e oferece tudo de graça para ele. Você vai ter uniforme, você vai ter tecnologia, você vai ser meu estagiário, vai ganhar dinheiro, você vai ter tudo. E deu um upgrade de cara. Isso. Então, realmente, isso acabou sendo uma versão diferente do que tinha nos quadrinhos. Eu, particularmente, gostava dessa versão. Eu achava essa versão interessante porque o universo cinematográfico se propõe, que é justamente pegar ele e já colocar ele no bojo do problema. Que é uma coisa que aí você entende, por exemplo, quer dizer, se você for pensar numa lógica do funcionamento, por que dentro desse universo você tinha o Demolidor, o Luke Cage, que nunca participaram de nada? Não é que de fato existiam, mas dá para você entender, porque realmente era assim, inclusive o Homem-Aranha deveria ser. Ele é o cara que via as coisas acontecendo longe. Ih, caramba, estão invadindo Nova York. Então, uma hora que os Vingadores dêem conta no recado. É isso que eles tinham que fazer. Porque o Homem-Aranha é aquele conceito do herói bairrista. Exatamente, como o Demolidor, como o Luke Cage. É os 3, 4 quarteirões à volta dele. Agora, tem um gancho aí que vocês trouxeram que é importante. E aí vamos fugir um pouquinho só de Homem-Aranha. A série do Gavião Arqueiro, ele está trazendo esse universo dos heróis urbanos de volta, né? A gente já teve os heróis urbanos lá na Netflix e Gavião Arqueiro está começando a colocar esse universo de volta. Vamos ver qual vai ser a interação. O próprio Tom Holland já falou que queria trabalhar com a nova viúva, né? A Belova lá. Vamos ver esse caminho. Isso é muito legal vocês terem falado isso, porque é um caminho que o Homem-Aranha pode seguir, essa coisa do herói urbano também, que me parece que a Marvel vai tentar trazer de volta, né? Com Cavaleiro da Lua também, com Demolidor, já que aparece o Mestre Murdock, né? Tocou num ponto importante. Cavaleiro da Lua também entra dentro desse quesito. Sim. Eu não sei nem se seria o caso de She-Hulk. She-Hulk, no começo, era um pouco mais urbana, mas aos poucos o universo dela foi ampliando um pouco mais. Né? Fala aí, Rony. A She-Hulk provavelmente vai ter alguma interação com o Murdock, né? Com o Martin Murdock. Né? Porque os dois são advogados. Isso. Se bobear, a She-Hulk vai acabar virando a Ally McBeal do MCU. Tem a ver com a versão que o personagem acabou sendo feito depois do filme. Sim. Mas o Ronald não falou da expectativa dele, o que achou da surpresa. A minha dúvida, mas vocês já estão colocando aí, era o lance de você ter aquela fórmula errada, né? Que era assim, 3 vilões, um monte de herói, várias situações que podem ser paralelas. Aí você fica pensando, cara, já fizeram isso, não só e com o Homem-Aranha, e foi horroroso, né? O pior é aquele Homem-Aranha com o Venom, que é um personagem bem legal. Se fosse o Homem-Aranha enfrentando o Venom, no história seria espetacular, mas aí tem Venom, Homem-Aranha, não sei quem, mas aí você fica, caramba, o filme foi tudo errado, tudo errado. Esse parece que conseguiram achar a receita boa, né? A receita perfeita, vamos dizer assim. Né? Você tem um monte de personagem, um monte de elemento e parece que a coisa fluiu, né? Não cortando o Ronald, quando eu vi os trailers, fui vendo os trailers, eu falei, cara, que bagunça é isso, cara. Exatamente. Cara,
É muita história, É muita história, teve muita expectativa. Você como é tem que o lance vai do Doutor amarrar Estranho, isso? aí aparece não sei quem, aí vem o tentáculo do Octopus. Você fala, É, maluco, o que é? Já viu quer cortado? dizer, eu quando vi, eu falei, cara, a minha expectativa era que não ia conseguir amarrar isso. Não ia Talvez conseguir. o personagem Entendeu? ganhasse pelo carisma. Ah, é Homem-Aranha, maneiro, É, pronto. Mas é, o filme em si, mas E e para aí piorar, vocês podem dizer, acho que conseguiu, né? Pelo que vocês eu falaram, acho acho que que a fórmula conseguiram. acertaram, né? É uma fórmulazinha difícil, cara. É uma receita complicada de acertar, né? para Não piorar, eu é... acho que ainda tem o fato de que foi um filme depois de um filme que foi muito ruim. O segundo filme dessa trilogia com Tom Holland foi realmente muito ruim. E agora a impressão que você tipo, putz, agora já era, acabou degringolando tudo, agora não tem como se fazer uma coisa boa. Ainda por cima apresentam logo a identidade dele para todo mundo, ferrou. Agora vai se fazer o quê? Vamos fazer o dia mais? Vamos trazer o Mephisto para poder fazer com que ele esqueça tudo que aconteceu? Detalhe, a pergunta-chave. O Mephisto aparece? Ainda não foi essa vez. Quando a gente vê o trailer, e com aquele monte de vilão, um monte de personagem, aquele monte de expectativa de vários, que poderia ser vários roteiros paralelos, a gente fica pensando, cara, isso vai ser uma salada, isso vai ser uma confusão. Já fizeram propostas de filme assim, não deu certo. O legal é que foi muito orgânico a maneira como todos participaram. Isso foi realmente a grande surpresa. Pois é, né? Acertaram a receita bem difícil. Olha só, vamos lá. Basicamente, tem a história do Homem-Aranha, tem a história do Doutor Estranho e tem a história dos vilões. Tá, tudo isso pode ser amarrado num contexto só. Não, tem mais uma outra história. Tem outra história dos outros Homens-Aranha que também participam. Não, cara, ainda tem isso, porque pelo trailer a gente não tem como saber. Ainda tem Sim. isso, ainda tem mais essa história. Ou seja, cara, assim, Quando é que eles não sabiam, botaram o Demolidor ali, o Matt Murdock ali de mas esse foi só esse daí é o easter egg para o pessoal surtar, né? Esse é o easter egg para o pessoal surtar. Mas tem um link aí com os heróis urbanos. Vai ter. Cara, eu adoraria que voltasse pelo menos o Luke Cage e como é que é o nome dela? Jessica Jones. Jessica Jones. Ninguém precisa do Punho de Ferro. Não, Punho de Ferro deixa para lá. A gente já tem o Shang-Chi lá com a terra mística dele lá, deixa ele lá. Já tem o segundo filme, não precisa Punho de Ferro. Tem o Punho de Ferro. Não tem o Punho de Ferro. Ninguém falou que ele vai voltar. Mas olha só, então, ainda tem isso, ainda tem as histórias dos dois aranhas, cara. E eu achei, eu até falei com o Vinícius isso, achei que o filme tivesse mais 3 horas, e não tem. É um filme longo, mas é de 2h40, por aí. Meia. 2h30, praticamente. Entendeu? Cara... Tem uma coisa que inclusive eu falei no texto do blog, que ajuda a explicar um pouco isso. Você não tem que apresentar nenhum dos vilões. Nenhum. E todos eles têm uma bagagem muito grande atrás dele. Para isso, e isso é uma característica desse filme, você tem que ter assistido todos os filmes de Homem-Aranha da Sony. Todos. Mesmo os anteriores à Marvel. Só uma coisa, Vinícius. Tem texto lá no nosso blog, tá? O Vinícius viu, tem lá texto no blog. Vamos lá ver. O texto está legal, certo. Não tem spoiler, mas aí agora vocês já viram aqui, não adianta nada, mas tá, mas continua. Divulga para quem não viu. Para quem não viu. Exato. Continua. O fato de você não ter que apresentar os vilões, ter que contar a história de como eles surgiram, de como eles são, quais são os problemas que eles tiveram que levaram para ser vilão, nada disso precisa contar, porque tudo isso está nos filmes anteriores. Isso é uma faca de 2 gumes. Como eu tinha falado também lá no texto, na realidade, esse não é um filme para quem está chegando agora. Se você não viu nenhum dos filmes do Homem-Aranha, não é esse filme que você tem que começar a ver. Pelo contrário. Você já tinha que ter visto todos os outros, senão muito da graça do filme se perde. E você vai ficar perdido. Mas quem é esse cara? Qual era o Homem-Aranha que ele enfrentou? Então, ele é assim? Isso tudo você tem que ver nos filmes anteriores. Então, apesar dos spoilers já dados, galera, vejam os filmes. Vão ver os filmes anteriores, né?
vão ver os filmes anteriores. Sim. Mesmo que vocês tenham visto, talvez... Até o terceiro. Até o terceiro lá do Todos têm que ser vistos. Porque talvez o que o Vinícius está falando é importante, porque talvez, mesmo que você tenha visto o filme, já tenha visto, você talvez reconheça algumas coisas importantes desse filme agora nos filmes anteriores, ou vice-versa, né? Reconheça, consiga trazer valorize, coisas, né? valorize algumas coisas nesse filme por conta dos filmes anteriores. Eu acho que é isso que o Vinícius... Eu cortei o Vinícius. Fala aí, Vinícius. Assim, algumas pessoas que eu conheço que vão ver o filme, muita gente também estava com aquele receio desse monte de personagens. Bom, se aparecer os aranhas, já estou feliz, entendeu? Então, acho que, nesse ponto, não só apareceram os aranhas, como a expectativa de ter um roteiro coeso faz esse filme ser um top aí da produção Marvel, né? Porque tem duas características. Tem duas características desse filme que, assim, que é o que eu acho que faz com que ele vá além das expectativas que as pessoas tinham. São duas coisas que acontecem no filme. Primeiro, ele não só apresenta esses personagens, os personagens dos filmes anteriores do Aranhas, que tinham na Sony antes da Marvel chegar, não é apenas trazer eles de volta. Eles fazem alguns acréscimos à mitologia daqueles filmes. Eles fazem com que os personagens que tinham algumas caracterizações ruins ficassem melhor nesse novo filme. Eles corrigem alguns defeitos visuais que esses personagens tinham. É o caso, por exemplo, do Duende Verde. Principalmente horrível. Principalmente o Electro, né? E o Duende Verde. O Electro e o Duende Verde. O Duende Verde tinha uma máscara horrível que não funcionava. Escondia completamente a expressão do William Dafoe e não transmitia aqueles que eles queriam fazer. A primeira coisa que faz esse novo filme é ele quebrar a máscara. Tchau, não tem mais máscara. E aí ele começa a agir sem a máscara e fica muito melhor. As expressões faciais do William Dafoe eram perfeitas para ser o Duende Verde. Ele não precisa de máscara. Ele é bem... Ele tem um visual... Ele cara de Duende Verde. Eu lembro, agora lembrando, assim, na época, quando falaram que ia ser o William Dafoe, todo mundo achou sensacional, porque ele tinha uma expressão de Duende Verde. E, no fim das contas, ele fica atrás de uma máscara que tira completamente a expressão dele, né? Exatamente. Inexpressiva. Uma máscara expressiva. E outra, como falou o Alexandre, é o visual do Electro. Tanto é que, antes da recriação do Nosferatu, a caracterização dele remetia muito ao Duende Verde, só não era verde. Sim, exatamente. E o outro é o Electro, que tinha um visual que era muito ruim, aquele todo azul, que também deixava ele sem expressão, de certa forma, né? Ele virava um personagem de CGI. Uma das primeiras coisas que faz no filme é ele voltar a ser humano. E aí o Jamie Foxx faz um outro trabalho visual que fica muito melhor do que no filme que ele tinha aparecido antes. Esse é um detalhe. E outra coisa que eles fazem é em relação aos Homens-Aranha. Os outros dois Homens-Aranha, o Tobey Maguire e o Andrew Garfield. Porque você não fica na pergunta, tá, aquilo passou, se foi. Como é que ficou a vida desses caras depois disso? Aí eles falam o que aconteceu com eles. Como eles amadureceram ou não como heróis. Quais foram os perrengues que ele passava, como ficou a vida deles depois disso. O caso do Tobey Maguire, então, é muito interessante, porque ele está bem velho comparado ao que era nos filmes anteriores. Isso. E ele continuou agindo como Homem-Aranha mesmo ficando bem velho. E tem ele isso nos quadrinhos, né? Tem isso nos quadrinhos, né? De certa forma, ele remete ao Peter Parker que a gente vê no Homem-Aranha no Aranha-Verso. Aquela versão mais velha que vira... É isso que eu ia falar. Inclusive, tem uma piada ótima, né? Que o próprio Electro, quando é curado, faz, né? Tipo assim, você sempre foi um cara tão legal, eu achava que você fosse negro. Aí, tipo, não sei o que. Desculpa se eu decepcionei você. Aí ele fala, não, tudo bem, com certeza deve ter um Homem-Aranha negro em algum lugar por aí. Exatamente. Legal. É uma grande sacada. Legal. E tem a grande proposta. Então, isso acrescenta mais coisas aos personagens. E, de certa forma, isso valoriza ainda mais o trabalho que foi feito anteriormente na Sony sozinho. Eles corrigem algumas arestas dos filmes, que fica muito legal. E não é só isso. Você tem, por exemplo, uma redenção do Andrew Garfield, do personagem do Andrew Garfield, que ele perde a namorada dele de uma forma terrível num estalo.
num detalhe do que foi o segundo filme, que não é uma coisa que é bem explorada. Pô, e aí? Talvez fosse explorada no terceiro filme se tivesse, mas acabou tendo só 2 filmes. Então a gente sabe o que aconteceu com ele pelo que ele conta. O quanto aquilo foi terrível para ele, o quanto ele se tornou uma pessoa mais vingativa por causa do que aconteceu. E tem aí momentos de redenção no filme, que na realidade acaba sendo ele a pessoa e a maneira que salva. como ele salva a MJ, ele se segura naquela chance. Exatamente. A MJ do Tom Holland estava em perigo e ia morrer, e o Tom Holland não podia ajudar, e é ele quem salva. Então, ali você nota que ele tem um momento de redenção. Então, a mãozinha lá que a gente vê, a mãozinha do trailer é do Andrew Garfield, né? O pessoal também especulou muito isso. Legal. É mais uma especulação que estava certa, que funciona. Legal isso, legal. Assim, Doutor Estranho como fica aí? Depois boa pergunta. Porque dentro desse universo todo, o Doutor Estranho, como é que fica? Dentro disso tudo... É um dos probleminhas que tem no filme. Que, na realidade, o que acontece é o seguinte: o Doutor Estranho é um personagem essencial para o filme acontecer. É ele que faz o feitiço, que faz com que tudo aconteça, tinha que estar presente, mas, ao mesmo tempo, ele não poderia estar presente na maior parte da batalha, porque senão ele resolveria tudo sozinho. Você acha que o Doutor Destino ia dar conta daqueles 4 facilmente? Ele não poderia. Não teria grande problema. Então, eles criam uma situação para tirar ele da jogada enquanto o pessoal está se debatendo lá. No final, ele aparece de novo e ajuda a salvar o dia. Sem ele também não ia ter conseguido. Mas a desculpa que eles usaram para isso é que foi muita forçada de barra. Na realidade, o Aranha tem um confronto com o Doutor Estranho lá no Mundo Espelhado, que ficou sensacional nesse filme. Um dos grandes problemas que tinha para mim no primeiro filme do Doutor Estranho é que aqueles efeitos que eles usavam no Mundo Espelhado eram parecidos demais com a origem. Caraca, eles copiaram descaradamente. Quer dizer, nesse filme, não. Você nota que tem a ver com aquilo, mas eles evoluem os efeitos para uma nova direção, uma direção ainda mais surreal do que no filme da origem. Deixa eu te perguntar uma coisa. Remete àquele mundo espelhado, aquele multiverso lá de What If, em que está o Vigia? É algo parecido com aquilo? Não. Não é. Na realidade, tem mais a ver mesmo com o que aparece no você vê, mas inicialmente não, mas você tem mais adiante indicações daquele multiverso do Arif, mais no clímax final. Até nível assim, cromático. Sim. Isso aí você está falando do trailer do Doutor Estranho. O mini trailer final. Isso mesmo. O mini trailer remete muito ao que é o What If com o Doutor Estranho. Legal, demais até. Legal. Não, isso é legal. Demais mesmo. Essa era outra especulação que, assim, na última semana, assim, antes do lançamento do filme, que estava tendo, né? Que a gente teria o trailer de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura em Homem-Aranha. Então, na verdade, o trailer é uma cena pós-crédito, é isso? É, isso mesmo. É a última cena pós-crédito. Exatamente. Legal. Fica Caramba. quase no meio caminho que fizeram com o Shang-Chi, né? Você meio que joga o filme seguinte nos créditos finais, né? Só que no caso do Shang-Chi... Ali eles avançaram mais, né? Nesse do Aranha eles avançaram mais. Porque eles mostraram um trailer praticamente inteiro. É um trailer. Não é uma cena só. São várias cenas picotadas, exatamente como num trailer. Então é completamente diferente. Não é só uma cena pós-crédito. Mas falta, Vinícius. Está falando do Doutor Estranho e a cena do multiverso espelhado. O problema que acontece é que o Aranha acaba se dando bem. Isso foi uma grande sacada no multiverso espelhado, porque ele é bom de matemática. Então, e ele é bom de matemática abstrata. Então, ele sabe como poder lidar com aquela situação em que parece que a geometria não tem sentido, mas tem. Que só os matemáticos seriam capazes de entender qual seria a relação, qual seria a ordem que aquilo deveria seguir. E aí ele está bem por causa disso. Tudo bem, isso ficou ótimo. Mas aí o que ele faz? Ele, quando sai de lá, ele cria uma situação em que ele prende o Doutor Estranho com diversas teias. Para ele poder... Então, ele sai do Doutor Estranho e fica preso. Beleza. Só que ele fica preso nas teias por mais de 12 horas. Tá, tudo bem. Não é possível. Ele não tinha como o Doutor Estranho ficar preso por tanto tempo.
Eles deveriam ter dado uma outra desculpa, falar que no mundo espelhado o tempo se passa de forma diferente. Não sei, mas eles não podiam dar essa desculpa. Isso realmente Fica ficou muito forçado. subtendido. Fica subtendido. Na Poderia verdade, ficar, mas não na fica. verdade, não. Porque a anciã não fica. cai lá e cai no mundo. Cai no, não, não, Verdade. não é bem assim, não. Essa explicação deixa para lá. Assim, eu penso assim, o estranho deu uma de anciã e vou deixar ele por conta dele mesmo, vamos ver que caminho que ele pode seguir. Todo mundo é Jedi, né? Agora, uma coisa interessante, fluir. o que o Vinícius colocou no texto dele é essa coisa do estranho ocupar o lugar do Stark, né? Como meio que mentor, meio que, né? do Peter Parker, né? Do Homem-Aranha. Isso é legal. Na realidade, eu sempre achei que isso pudesse acontecer a partir do momento que o Tony Stark morreu. Não só em relação à Aranha, em relação ao próprio contexto dos Vingadores. Pela idade que o Doutor Estranho tem, pelo que ele representa por ser o mestre supremo da magia, pelo nível de alcance do poder que ele possui, eu acho que ele tinha muita propensão de poder substituir o Stark como sendo o grande líder, de certa forma, do que eram os Vingadores. Pode até não ser o líder de campo, mas digamos que ele fosse alguma espécie de mentor, alguém que todo mundo ouvisse antes de fazer alguma coisa. Sim. Você falou dessa mudança, né, do Homem-Aranha e tal. O que leva o Peter Parker a se tornar o cara, voltar a ser o cara pobre, né? O cara... Quer dizer, o Peter Parker, de certa forma, passar a ser, né? Passar a ser, voltar, quando eu falo voltar, é voltar aquele da origem. Retomar a característica do personagem dos quadrinhos. Ele retomar esse caminho. É que, na realidade, o que acontece é que, assim como aconteceu na malfadada e muito criticada saga Um Dia a Mais, ele consegue o que ele quer. Ele consegue fazer com que todo mundo esqueça quem é o Homem-Aranha. Mas aí, nesse caso, foi todo mundo mesmo. Ninguém mais lembra que ele é qual é a identidade secreta do Homem-Aranha. Ninguém. Nem a namorada dele, nem... Ninguém lembra sequer, no caso, é o problema. Você não apenas apaga, como você apaga todas as relações que essas pessoas tinham com o Homem-Aranha. Então, com isso, o que acontece? Ele já não passa... Ele não tem mais aquele apoio que ele tinha da empresa do Tony Stark. Porque tudo começou e foi apresentado com o fato de que ele era ligado com o Homem-Aranha. O Peter Parker é o Homem-Aranha. Acabou. Sim. Ninguém mais sabe. Se ninguém mais sabe, ele também não recebe aquele apoio financeiro, aquele apoio tecnológico. Ele perde tudo isso. Ele passa a ser um cara ferrado de novo. De fato, né? O cara sem dinheiro, pobre e que tem que se virar para conseguir as coisas. E, de certa forma, ele vira uma espécie de tábula rasa. Você vai recomeçar de novo o personagem agora. Isso foi uma sacada que ninguém imaginava que ia acontecer no cinema, porque já estava tão traçado e definido o caminho dele. Não, ele é membro dos Vingadores, ele era o cara que pode ser o próximo Tony Stark, e tudo já estava assim meio que definido. E eles abandonam esse caminho completamente. E ele passa a ser o amigão da vizinhança, só. Não é aquele cara que participa dos Vingadores, não tem mais isso. Ele é só o cara com poder de aranha que age no Queens e na vizinhança dele. Ele passa a ser, de novo, de fato, um herói urbano. E não um membro dos Vingadores que atua até no espaço, que é uma coisa até muito interessante. No filme tem até uma situação... Quando os aranhas começam a conversar entre si e falam sobre suas experiências de vida, é muito engraçado. Porque eles vão falando sobre o outro e, cara, eu já lutei contra o alienígena. Isso foi o Tobey Maguire falando do Venom. Já lutei contra alienígena, preto. E aí o Tom Holland falou, eu não sou lutei contra o alienígena roxo, não tenho espaço contra ele. Não, e quando ele fala que foi um dos Vingadores, eles perguntam se é uma banda. Porque uma grande diferença que tem do Tobey Maguire do Tom Holland para os outros é que os outros eles só eram vigilantes urbanos solitários. O Tom Holland foi membro de um grupo, então quando chega aquela hora que eles precisam agir todos juntos, eles ficam meio batendo cabeça, porque não sabem como fazer. Aí o Tom Holland fala assim, cara, eu já sei como é que foi, que eu já participei de um grupo, eu já sei como é que é isso. Eu fui dos Vingadores. Aí a pessoa, pô, legal, isso é um grupo de rock? Não existem outros heróis no universo do Tobey Maguire no universo do legal. São solitários. É uma grande sacada,
Aliás, a maioria dos filmes aí de super-heróis da Marvel só existia aquele herói daquele universo. Isso era nos filmes antes do universo cinematográfico Marvel, ou que são fora do universo cinematográfico Marvel. Sim, os heróis são completamente solitários. Só existem eles. Assim é nos filmes dos X-Men, no filme do Quarteto Fantástico, e era nos filmes do Homem-Aranha, antes dele fazer parte do universo cinematográfico. É verdade, é verdade. Não tem outros, né? Não tem interação. É isso mesmo. Não tem. Você pensa Demolidor, tal, mesmo os filmes mais... Não existe. Não existe. Mesmo aqueles grupos que poderiam fazer isso, não fizeram. Por exemplo, a Fox poderia ter feito alguma interação entre o Quarteto Fantástico e os X-Men. Isso. Nunca foi feito, né? Nunca foi pensado. É interessante. Da mesma forma que no filme do Christopher Reeve só existe o Superman. No filme do Batman, do Tim Burton, Joel Schumacher, também só existe o Batman. Exatamente. Bom, galera, vale a pena o filme. Dê uma chance a enfrentar aquela fila e tentar o ingresso para assistir, que realmente é uma experiência gratificante. Quem realmente ama a Marvel, ama o Homem-Aranha, cara, vai se sentir mais do que recompensado. É isso, é aquilo que eu falei lá no começo, né? Pelo que vocês falaram, o Homem-Aranha está voltando para casa mesmo. Esse é o Homem-Aranha, né? Esse é o Homem-Aranha que a gente conheceu. Ele volta para casa pelo fato de não ter de volta para casa, como foi o título. Ele não tem mais o Porto Seguro. Exatamente. Legal. Como o título, é sem volta para casa. Né? Não tem mais casa para voltar. Tem que fazer tudo agora sozinho. Isso mesmo. Muito legal. Como falou o Alexandre, vamos ver. É isso, galera. Tá bom. Tchau, é isso. Curta nossos vídeos, deem o like, fazem parte do canal, vejam a gente no blog, vejam a gente nas redes sociais, estamos aí. Se inscrevam. Que as asas da liberdade nunca percam uma pena sequer. Seja aqui ou seja em Nova York. É isso aí. Tchau, galera. Um abraço. Tchau.